Boa noite, estamos aqui hoje com o Dr. Jader Marques, mestre especialista em Direito Criminal, graduado em Filosofia, foi um dos advogados do caso bem complexo da Boate Kiss, e hoje estamos aqui para ele poder falar um pouquinho para a gente sobre as experiências dele. Seja bem-vindo, doutor, estamos muito honradas pela sua participação em nosso podcast, e nós sabemos que o doutor já atua em diversos casos de grande repercussão. Qual o mais difícil do ponto emocional? Bom, uma alegria estar aqui com vocês. Eu, nessas coisas de fazer a apresentação da pessoa e do seu currículo, né? É um negócio muito interessante porque eu fiz um doutorado e esse doutorado me deu a condição de, academicamente, ser chamado de doutor. Sim. No entanto, quando a gente passa por esses títulos acadêmicos, a gente começa a perceber o quanto a gente não sabe e o quanto é vasto o nosso desconhecimento perto do nosso conhecimento, de tal forma que quanto mais a gente avança na academia e quanto maior é o título, menor é a vontade de ser chamado desse título, sabe? É um peso. Não, acaba sendo uma certa desconfiança, porque quando a gente alcança o título de doutor ou pós-doutor ou alguma coisa mais do que isso, é quando a gente verdadeiramente sabe que a gente não sabe, que a gente sabe muito pouco. Sei que nada sei. Então quando começa a minha indicação, né, Jader fez isso, fez aquilo e tal, os títulos acabam sendo a parte mais, sabe, a parte menos importante da minha caminhada, assim. Eu estava agora mexendo no celular e achei uma mensagem que eu fiz pro meu filho em 2016. Impressionante o que eu escrevi no aniversário dele de 2016. Então acho que se dissesse Jader Marques, pai do João Pedro, seria muito maior do que qualquer título, sabe? Mas enfim, a gente também precisa ser conhecido pelas pessoas, sobretudo aqui, que é um podcast de alguma maneira voltado para os juristas, né? Muito embora pessoas de todas as áreas assistam, meus parabéns. Obrigada. Pela abrangência. Mas é a partir desse lugar de fala aí que eu quero enfrentar essa pergunta. Eu faço uma especialização, depois um mestrado, depois um doutorado. Ou seja, eu percebi, sobretudo pelas pessoas que me acompanharam nessa caminhada, a quem eu sou muito grato, eu percebi que o olhar que a gente deve fazer sobre os fenômenos que são importantes para o direito, que não são fenômenos do direito, são fenômenos da vida, né, tratados pelo direito, ele precisa ser um olhar amplo, aberto, multidisciplinar, transdisciplinar, de tal forma que não há como responder essa pergunta, verdadeiramente, não há como responder, porque não há um caso mais importante, tocante, traumático ou, enfim, que possa ser colocado numa espécie de primeira posição, ou os 5 casos mais, não há. A dedicação para cada caso toma da gente uma parte do nosso escuro, ou seja, está em movimento dentro de nós alguma coisa incontrolável para nós mesmos quando a gente enfrenta a dor de uma mãe, a prisão de uma pessoa querida de uma família, a injustiça praticada contra um réu, né, e o sofrimento de todos aqueles, a dor da família, a gente defendendo alguém que causou uma dor imensa para uma família. Isso mobiliza dentro da gente uma parte do nosso escuro, ou seja, aquilo que a gente nem é capaz de entender que está mobilizado naquele momento, uma parte daquilo que a gente alcança com alguma claridade e algo que a gente pensa que está vendo, que aí é o nosso consciente, né? Não indicar o caso mais difícil, ou o caso mais tocante, ou mais... dar a cada caso a importância que ele tem no momento em que ele toca a gente. Né? Os meus clientes, eles têm uma certeza. E isso é uma coisa que é uma espécie de... É um salvo-conduto que eu criei, uma espécie de legítima defesa profissional. A de que eu entrego tudo que o Jader pode entregar para cada caso.
porque cada caso carrega o sofrimento dessas pessoas, o sofrimento que elas causaram, o sofrimento que elas têm, o sofrimento dos seus parentes. Então é imenso o tamanho, né, da complexidade de cada situação dessas. Às vezes as pessoas pensam, o caso da Boate Kiss é o caso mais difícil do teu escritório. Não é. O caso da Boate Kiss tem as dificuldades do caso da Boate Kiss. Mas teve inúmeros outros. Imagina, hoje estão lá no meu escritório, né, dores, ansiedades, medos de cada familiar, de cada acusado. E para cada um deles há, na medida do que eu posso, né, mas no máximo possível, uma entrega completa. A propósito, né, eu estava tratando da nova marca, da nova logomarca, do posicionamento do escritório, do site, de todas as questões, desde que eu decidi residir em Brasília, alterar um pouco do foco do escritório, mexer na minha trajetória como um todo, eu fui revisitar o meu planejamento estratégico. E para a marca isso é muito importante, porque o sujeito perguntou todas as coisas, fizemos uma entrevista longa, né? E aí o Rodrigo me pergunta, qual é o propósito da tua advocacia? Não, qual é a missão, para falar mais tecnicamente, qual é a missão da tua advocacia? Eu fui lá olhar, fazer o impossível por justiça. Então, em qual desses casos eu faço isso? Todos. Em todos. Porque, na realidade, nosso caso mais importante é o que nós estamos atuando no Exatamente, momento, né? exatamente. E, Jader, você acha que a sociedade entende a presunção de inocência? Ou já vem com uma condenação por opinião pública? Eu não acredito no termo sociedade. Eu não acredito quando as pessoas falam os outros. Não gosto de falar dessa maneira. Mas e os outros? Quais outros? Quem são os outros? Essas categorias, muitas vezes a gente cria para poder conversar com o que a gente pensa dos assuntos. Uma espécie de alter ego, ou o outro de nós. Aquele que conflita conosco. Aquele que não pensa como a gente chama de outro. Sim. De eles. E no caso, quando a gente tem uma concepção de que há uma expressão de uma espécie de consenso de um monte de gente, a gente chama isso de sociedade. Que sociedade é essa? Onde está dito que legitimidade alguém tem para dizer que a sociedade pensa isso, né? Não tem, não existe essa... Não dá para tratar dessa maneira, porque senão a gente aceita uma verdade que ela é atribuída a um ente simbólico, imaginário. A sociedade é São uma imaginação. todos os outros juntos. Quem? Sim. E ninguém. Eu crio esses outros. Pensa, quando eu fui fazer uma palestra, estava lá palestrando agora num evento e eu não fui de terno e gravata. E eu expliquei para eles que eu não quis ir de terno e gravata. Alguém poderia dizer assim, mas o que os outros vão pensar de você estar sem terno e gravata? E a minha resposta é que se nesse diálogo os outros, né, sou eu perguntando para mim mesmo como fica, né, estranho, ou como fica diferente estar sem terno e gravata, é um diálogo meu com o oposto de mim, ou com aquele que me instiga, que me intriga, né, que me pergunta. Eu não acho, não gosto de falar que a sociedade entende ou não entende. Não gosto. Essa sociedade aí, às vezes a gente pensa que são pessoas, a expressão do senso comum, para usar um termo que o Vará gostava muito, né, de aí sim tentando dar uma coisa mais corpórea para isso, né, um senso comum. Bom, então tá. Então é o modo como pessoas que não têm uma técnica suficiente para entender se posicionam. Sim. Tá, então tá bom. Vamos pensar então, sociedade é o senso comum. Como é que o senso comum... E aí, bom, daí a gente vai ter que olhar e pensar que ele é o senso comum. Que importância faz isso? Né? Como é que isso importa? Porque a grande questão é essa. O que importa
se a sociedade conhece ou gosta do presunção de inocência, se o senso comum entende ou alcança, o que isso importa? Isso não importa nada. O que me preocupa é que o Ministério Público, por seus agentes, não entenda. Isso é que me preocupa. O que me preocupa é que o Judiciário, por seus agentes, não entenda. É que o Judiciário, às vezes, age pensando naqueles outros que o doutor está falando, que eles Será? não existem. Será? E aí vamos desmistificar, vamos continuar desmistificando isso? Será que o agente do Ministério Público que faz lá o discurso vazio contra a presunção de inocência, será que o juiz de direito que faz o discurso totalmente ilegal, inconstitucional, contra a presunção de inocência, será que eles estão fazendo isso em nome da sociedade? Ou será que, de novo, eles vão usar o artifício, o argumento falacioso dos outros para fazer aquilo que eles querem? Exato. Então, o que me preocupa não são os outros. De novo, nem para eu usar a roupa que eu quero, porque eu vou usar a roupa que eu quero. Não existe os outros na escolha da minha roupa. E também porque na presunção de inocência não é o que os outros ou o senso comum ou quem quer que seja pensa, mas aqueles que têm poder para causar o mal, para serem agentes de atos ilegais, inconstitucionais e que são prejuízos mortais para a vida de pessoas às vezes inocentes. Então isso é que nós temos, porque eu estou usando a tua pergunta para a gente entender o poder da palavra. O que é a palavra no senso comum e o que é a palavra dentro do direito, dentro desse mundo, né, em que a linguagem não é simplesmente a mesma coisa que a gente trata lá na mesa do bar. Então, lá, se a gente começar numa mesa de bar a discutir sobre isso, e médicos, motoristas de Uber, né, vigias, dentistas, cada um tiver a sua opinião, legal, a gente vai olhar para eles e vai dizer, legal. Mas não vai ter um senso comum. Aquilo mas eu também, ali eu posso dizer o que eu penso, o que eu penso das resinas utilizadas na restauração de dentes caninos. Imagina, eu não sei sobre isso. Você vai falar o que você pensa, mas não vai mudar em nada. Nada, eu não tenho nenhuma capacidade técnica de opinar sobre aquilo. Então, quando isso é tratado nesse âmbito, o que a sociedade pensa, a minha resposta objetiva para isso é, não me importa. Não me importa. Não me importa, porque o que eles pensam não me anima, o que eles pensam não me assusta, o que eles pensam não me doutrina agora. Por isso eu volto. Quando eu vejo, e tu tens toda a razão, quando o promotor de justiça joga para a torcida, quando o juiz de direito joga para a torcida, o que me preocupa é isso, e não a torcida. Sim. E, na porque verdade, eles usam a torcida. Claro, né? para fundamentar a sua própria miséria. O indúbrio para societar. A sua miséria argumentativa, sua miséria lógica, sua miséria jurídica. Se eu não fizer meu trabalho aqui, lá fora vai continuar. Então, assim, é toda aquela ilógico. ladainha. E às vezes eles só estão mascarando a disputa de ego mesmo, né? Aí é que vem a questão. Eu acho que o que nós precisamos fazer é um debate que daí sim, não é leigo, ele é jurídico, não é de mesa de bar, ele é técnico e ele é político. Isso é uma coisa importante. Ele é um debate ético, ele é um debate político. E aí isso é uma coisa bem importante, nós precisamos saber o que é direito, o que é ética, o que é política, o que é moral. Nós precisamos saber o que é isso tudo, porque o discurso, ele atravessa todos esses campos. Então que legal que um sujeito do Ministério Público diga que ele é um homem branco, de classe social alta, né, que ele tem uma visão de mundo forjada em valores, né, desse estamento social, com essas características e tal, e que ele possa, então, se situar politicamente. Porque daí tudo faz sentido. Quando ele disser que é preciso neutralizar o sujeito pobre da periferia que está cometendo crimes patrimoniais, a gente vai fazer, está tudo certo. Está tudo certo. E aí nós vamos subir um degrau desse discurso e pensar se ele pode atuar como agente, né, técnico do Estado e tudo mais, com esse propósito, que é um propósito de legítima defesa do seu estamento social, da sua classe social, né?
Então, é uma dinâmica em que a gente vai aprimorando o discurso, complexificando esse discurso para desmitificar e desmistificar a neutralidade do discurso. Não há um discurso sem um pé no político, sem um pé, né, em todas essas questões morais e éticas e tudo mais. Então, vamos voltar? O que a sociedade pensa não é nosso, pelo menos eu como jurista não tenho esse campo de interesse. O que os agentes públicos que atuam no processo penal pensam a respeito disso, como eles exteriorizam as suas posições e como eles materializam as suas posições em decisões, em resultados práticos dentro do processo, isso nos importa. E aí nós temos que trabalhar com a cara lavada. Né? Eu sou defensor. Eu estava falando disso agora há pouco lá no evento, sobre... A discussão era sobre feminicídio antes da minha palestra, isso aí tomou conta, né, do ambiente todo e tal. E a discussão era feminicídio e em algum momento os homens começaram a falar sobre isso e tal. Quando eu comecei a falar, eu perguntei quem aqui é machista. E 2 levantaram a mão, eu perguntei quem aqui além de mim é machista. E ficou esse mal-estar, né? Porque eu acho que a maior dificuldade dos homens é essa, né? É admitir. Sim. É começar qualquer fala admitindo que somos todos estruturalmente machistas. Né? Nós brancos somos racistas. Nós temos a branquitude a nosso favor. E dizer isso não é nada demais, a não ser revelar o óbvio, que é difícil. Né? As mulheres atentam contra as mulheres. Sim, mas as mulheres estão imersas numa sociedade estruturalmente machista. É isso? Isso sempre foi assim. Vai continuar sendo, o apagamento dos negros é provocado pela nossa branquitude que continua a reproduzir estereótipos racistas e pensamentos e decisões racistas. Então, admitir essas coisas é o primeiro passo. E eu acho que quando a gente fala em presunção de inocência, o maior problema é achar que isso é uma questão sempre do outro. A presunção de inocência é do réu. A presunção de inocência é daquele que é acusado. Né? Que coisa interessantíssima nós vivermos num período agora próximo uma série de políticos, né, atacando advogados, atacando o direito de defesa, atacando questões constitucionais que são garantias constitucionais. Mas e aí, bom, o jogo vira aquele que era, né, que fazia o discurso nesse ponto, nesse sentido, um discurso de acusação e tal, agora é acusado. E agora o que ele quer a favor dele? Ele precisa de quem? Ele precisa de advogados. De defesa. Ele precisa de defesa e ele precisa de garantias. Sim. E é muito interessante, porque agora os que estavam sofrendo se veem no constrangimento de ter que defender o direito de defesa para aqueles que eles odeiam. Que é a coisa mais interessante que existe. Né? Coisa mais interessante. Em Nuremberg, as pessoas que cometeram todas aquelas atrocidades, elas necessitaram de advogados para defender o seu direito de defesa. Mas, meu Deus, que defesa tem aquelas pessoas? O direito ao cumprimento da regra do jogo, para serem ou condenados ou absolvidos, mediante um estado de inocência, que só ao final será derrubado. Né? É isso. Então, é muito mais simples e muito mais difícil de acessar do que parece. Porque a resposta é: sociedade entende a presunção de inocência? Não. Não. Essa é a resposta. Que nós levamos alguns bons minutos para dizer, né? Mas é importante que a gente diga: a sociedade entende a presunção? Não. Com tudo isso aí que eu te disse. Sim. E o doutor vê avanço ou retrocesso no processo penal nesses últimos tempos? Eu sou advogado há quase 30 anos. E eu tô nesse meio aí há 51 anos. Nasci dentro dessa discussão. Uma coisa interessantíssima é quando a gente faz um estudo da história da filosofia. Estudar a filosofia é estudar a história da filosofia, porque é estudar a história do pensamento no curso do tempo. Primeira coisa que a gente percebe é que a gente está estudando uma filosofia.
aquela que chega até a gente. Sim. Para que essa seja a filosofia, outras foram apagadas, para que essa Tem tivesse a prevalecido. prevalência. Que filosofia é essa? Homens brancos das classes dominantes. Foram eles que escreveram a história do pensamento. E é por meio desse modo de construir o acesso ao mundo pelas palavras, do modo como essas pessoas constroem as ideias a respeito do mundo, que a gente enxerga o mundo. Então a gente enxerga o mundo sem se dar conta, porque nós temos uma certa relação com as palavras e essa relação nos dá acesso ao mundo. Isso é um pouco mais complexo, mas na verdade é para a gente entender, qual é o peso de uma narrativa. Porque nós estamos sempre em torno disso. Sempre em torno de o que tu pensa sobre isso. Lá vamos nós. Construir narrativas e tentar de alguma maneira chegar Um ponto. Uma resposta. numa resposta. Vamos ficar eternamente fazendo isso. E quando chegar, vai acontecer Vai alguma coisa que mudar. vai modificar. Então nunca vai ter uma resposta certa. Vai ter resposta certa. Isso é o importante. Mas como é que a gente faz para chegar nessa resposta? A gente diz quem a gente é. A gente diz de onde a gente vem. O que embasa esse nosso pensamento. Mas o mais importante, a resposta sou sempre eu mesmo. Eu sou a minha resposta. Vocês estão, mulheres brancas, né, de uma classe social boa, que tem a branquitude a seu favor, vocês estão sempre falando desse lugar de privilégio. Saber disso. Estou voltando a esse tema porque é isso. Né? Isso diz, toda vez que vocês narrarem uma situação, quem vocês são, Do nosso ponto de vista. quem vocês são estará na resposta. E isso está certo. É isso. É isso que dá para a gente fazer até que surja uma nova informação, até que surja um novo dado e a gente acaba reinterpretando e reinterpretando. E o rio está sempre passando e a gente está sempre sendo diferente diante do rio que fica diferente. Por quê? Porque a interpretação é sempre a narração num processo circular que nunca acaba. Existem verdades? Claro. Claro. O problema é a gente achar que essas verdades são fatos estáticos num passado imutável. O que aconteceu está lá. Como se fosse uma espécie de filme que eu retrocedo, chego lá e vejo. Não. O que aconteceu agora depende de palavras e de narrativas. Quais são as verdades a respeito disso? Aquelas que nós pudermos dizer com a força do que nós somos, né? E expostos nesse dizer. Acho que isso é muito importante. E aí, diante disso, você acha, então, que em relação ao processo penal, a gente está retrocedendo ou avançando? Não tem como fazer esse olhar. Não? Não, assim, para te dar uma resposta, pelo menos uma eu tenho que te dar objetiva sem fazer toda uma volta, né? A gente não consegue avançar. A Constituição Federal veio como uma promessa de avanço, de um Estado de golpe militar, ditadura militar, né? Não precisamos citar aqui o Ainda Estamos Aqui, tantas outras situações para lembrar que gente foi morta, foi torturada, que ali se constituiu um tipo de polícia, um tipo de Estado, um tipo de Ministério Público, um tipo de judiciário, um tipo de defesa. Tudo se constitui com essa matriz de um Estado violento que quer caçar o habeas corpus, que toma conta do poder judiciário, que quer acabar com o direito de liberdade de expressão e com a possibilidade de expressão do diferente. Esse Estado, até 1988, ele, né, vem sendo atacado, vem sendo discutido. Em 1988, uma nova Constituição de Estado se inaugura. O Estado ele é reconstituído. Por quê? Porque é uma Constituição. Olha a palavra. Ela constituiu um novo Estado. 1988 tem um marco de dizer que esse Estado aqui agora dá lugar a outro Estado, regido por essa nova Constituição. Então veja, é dupla palavra, ela é a palavra, é o livro, é a Constituição, mas é a Constituição, o constituir-se de um Estado. E a gente olha para ali e pensa, bom, agora, né, artigo 5º,
Vamos trabalhar um processo penal com o estado de inocência, né? Com a presunção de inocência, vamos trabalhar um processo penal com a amplitude e plenitude de defesa, com o contraditório, com garantias processuais penais, e estão ali cláusulas pétreas, ser julgado por um juiz competente, não ser desapossado de seus bens nem de sua liberdade, senão, né, por um juiz de direito, enfim, ter o devido processo penal com todas as cláusulas. E a gente olhou para 1988 e pensou, tá, agora vai. Né? E o que se tem são, e aí usando a tua palavra, são avanços e retrocessos, mas quando a gente olha para 2025, um espetáculo midiático de uma audiência, de tomada de interrogatórios de réus, em que o juiz da audiência toma os depoimentos de forma presidencial, quer dizer, ele faz, né, por intermédio dele as perguntas. Aí eu pergunto, isso é um retrocesso? Eu não sei, né, por onde olhar. Se é porque esse juiz está fazendo isso, e ele é o juiz da mais alta corte do país, quando os demais juízes lá, né, de primeira instância já pararam, já entenderam que deveria haver um avanço, que houve uma mudança legislativa, que houve um avanço, esse juiz, ele, para mim, não. O que ele está dizendo para os demais? Se vocês quiserem, gente, né? Pode fazer o que eu estou fazendo. Pode fazer, porque eu sou o mais importante aqui e eu decido se eu quero ou não. Então, um retrocesso absurdo. Né? E aí eu olho para os advogados que estão ali, renomados, conhecidos, e eu fico me perguntando, falei isso no meu Instagram, né? É estratégia ou é falha? Ou é covardia? Ou é desleixo? Ou é, sei lá. São palavras muito fortes, né? Sim. Advogados respeitáveis, pessoas que têm... Eu olho pelo lado da estratégia, porque eu sei quem são esses advogados. Né? Mas eu fico pensando, e eu? Bom, será que eu sou ingênuo? Não é uma questão de esperar pela absolvição. É uma questão de chegar na absolvição pela preservação das garantias. Então, o que melhorou do processo penal de hoje para o processo penal de antes? No frigir dos ovos, a gente estava falando isso num grupo lá, né? E eu estava concordando com o Auri, que está apavorado com essas coisas e tal, estava dizendo que realmente, depois de 20 e tantos anos gritando e brigando, e a gente acha que melhora e de repente piora. A gente acha que melhorou, piorou. Faz uma reforma pontual no código e aí a gente pensa, o 212 vai jogar o juiz para o final, vai deixar o Ministério Público atuar como acusador, depois passa a palavra para a defesa, o juiz se torna um juiz mais distante e equidistante da produção da prova. E aí o juiz vem e diz, não, mas eu não vou aplicar o 212 porque sou eu o destinatário da prova. Meu Deus, mas para um pouquinho. Nem diante da literalidade. O que está escrito. A gente sabe que é sempre interpretação, mas nem diante da interpretação mais fácil. Eu não quero isso. Eu viajei com o Jacinto para São Paulo, 2 horas no carro, e nós chegamos numa conclusão, os dois, que é o seguinte, ser legalista hoje é revolucionário. Sim. Lê e aplica. Assim, o que está fácil não dificulta. O juiz falará ao final. Tá dito. Sim. Isso é ordem. Né? Um primeiro, outro segundo e outro terceiro. Tu é o terceiro, tá bom? Só quando chegar na tua vez tu fala, tá fácil. Aí o juiz decide que não. E aí, amigos e amigas, nós temos para fazer o nosso trabalho. E o pior é que hoje, quando a gente está em uma audiência que a gente lida com um juiz que age conforme a lei, a gente sai elogiando ele. E na realidade ele está fazendo o trabalho dele. Ele não está fazendo nada além do trabalho dele. Só que como a gente lida com tantas coisas absurdas, quando a gente vê algo que está tudo certinho, a gente se surpreende, né? Sabe quando nesses 30 anos eu não vi coisas absurdas? Nunca. Mas não é só na sala de audiência. É no noticiário da TV. É na minha faculdade. É na rua. Então a gente acaba pensando que há uma conjuntura que ela é distópica, assim, ela é desregulada.
E ela é desregulada em todas as relações. E nós somos agentes dessa desregulação. A gente dá jeitinho, a gente quer o que a gente deseja Fácil, rápido. ter que se realizar, né? Então a gente acaba reproduzindo muito dessa... Mas aí, qual é a mensagem então? Melhorou ou não melhorou? Não consigo chegar nesse... Por mais otimista que eu seja, não consigo chegar nessa ideia de que melhorou. Sim. Né? Basta ver os números aí de anulação de processos de reconhecimentos ilegais. O que me assusta não é esse número, é a cifra oculta desse número. São quantos ainda vão cumprir dezenas de anos na cadeia. E que não vão ser anulados. Não vão, e vai não foram continuar anulados, dessa não serão. forma. Né? E os tribunais estaduais repetindo aquilo que o STJ já disse. Não é por aí. Não. O ministro chamou atenção, pelo amor de Deus. Não vou criticar o Ministério Público, porque eu respeito muito o Ministério Público. Mas por que chega aqui na instância superior o Ministério Público dá parecer favorável? Só aqui? Só aqui ele se dá conta. Né? É o mesmo. Né? É o mesmo. Então é uma crítica interessantíssima, mas para a gente entender que há tempos e há momentos, né, em que a gente vai constituindo alguns pequenos avanços, há momentos que nós temos retrocessos, mas não há um período em que a advocacia, o Ministério Público consciente, o Judiciário consciente, não há um momento em que essas pessoas que atuam e que têm essa noção de garantidores de um processo penal adequado e justo, não há momento de descanso para essas pessoas. Eu não tenho o direito numa sala de audiência de esmorecer, de dormir, de ficar desatento a algum ato, que o ato é assim, ó. Sim. Né? O 571, inciso 8º, ele diz que a nulidade deve ser arguida logo depois que ocorre. Esse logo depois para nós é imediatamente. Imediatamente é, não saia, não vá ao banheiro, se você estiver numa audiência, pense em outra coisa. porque você pode perder um logo após. Se você parar para pensar em alguma outra coisa, você Acabou. já perdeu. E hoje em dia está terrível, porque aconteceu uma coisa, eu quero registrar essa nulidade. Doutor, não se preocupe, está gravado. Tá gravado. Não. É só o que falam, né? Não, Mas não, é direito, constaria... Não, tá gravado, eu não vou constar. Não. Simples. E aí entre essas pessoas perguntavam, o que eu faço? Ela não quer que eu... A autoridade não quer que eu... Amigo, pega o celular, entra no EPROC e junta uma petição. É mesmo. Não briga. Escreve ali, dá para fazer na hora. Acabo de passar por essa situação, a magistrada entende que está gravado, mas eu tenho medo da gravação, porque eu sou muito velho, tenho 51 anos, não acredito, já tomei ferro em outros processos, e agora eu quero deixar registrado o que, tal coisa aconteceu e tal, e faço isso no EPROC agora por esse horário aqui, nesse momento. Então, isso... Pronto, deixa lá registrado. A melhor forma de se fazer. Doutor, quando eu te apresentei, eu falei do caso da Boate Kiss, porque de fato teve uma proporção gigantesca. Quando você assumiu a defesa do Elisandro, você previa essa tamanha proporção que teve? Não. Acho que é impossível imaginar, né? Porque foi uma coisa assim muito, né? Muito que quando grande. eu entrei no processo, já tinha uma proporção inimaginável, né? As redes de televisão do Oriente Médio, né, da Oceania, falando sobre. Foi um evento trágico mundial, né? Sim. Então, assim, a gente já entrou não tendo noção do tamanho. E é sempre difícil tentar, né, identificar essa coisa do tamanho. Qual é o tamanho dessa tragédia, né? 75% da sociedade santamarense é atingida. Uma pesquisa foi feita, 75% de uma cidade atingida. De alguma maneira, perderam alguém. Naquelas semanas e naqueles meses, pensa, né? Mais de 2/3 da população de um local, mais regionalmente, porque muita gente de fora, estava de luto ao mesmo tempo. Sim. E recebendo notícias cada vez mais aterrorizantes, mais terríveis e tal. Então foi um desafio imenso entrar nisso, né, com essa consciência. Gente, eu estou defendendo alguém, né,
diante de um cenário inimaginável de dor. E que era uma dor também Da pessoa que você estava dele, defendendo também. porque eu fui atendê-lo no hospital. Com a mulher dele, né? Mulher de grávida, intoxicados os dois. E ele algemado na cama. Então, Todo mundo perdeu ali, né? sempre, né? No processo penal é assim, Sim. todo mundo perde. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, foi um aprendizado, foi um amadurecimento, É muito importante isso, assim, porque o processo da Boate Kiss, por ser midiático, todo o processo midiático, ele faz isso. Sim. Ele instiga a nossa vaidade. Ele mexe muito com a nossa vaidade. E o direito penal, o direito de atuação no processo penal, ele é um direito que ele exige uma vigilância em relação a isso. Né? Onde o desejo humano de visibilidade te leva para microfones, para flashes, para entrevistas, para... Né? Tu tem que olhar para ver se isso é bom para o caso. Que, na verdade, eu tenho uma narrativa construída pelo Tem noticiário, pela A primeira mídia. narrativa é a narrativa da acusação, sempre, né? O repórter vai perguntar para quem o que aconteceu, para o delegado. E tem casos que não é interessante também a gente falar nada, né? Aí que tá. E foi interessante o caso Kiss por isso. Até um certo momento, até a decisão que desclassificou o caso para culposo, o Tribunal de Justiça entendeu que era culposo e desclassificou esse caso. Né? Foi processualmente, foi o êxito processual que nós alcançamos. Nós conseguimos mostrar para o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça admitiu a tese da culpa. Quando isso aconteceu, eu falei, daqui para frente eu não falo mais. E ninguém viu mais o Jader na imprensa de 2017 para frente. Quando chegou próximo do eles mudaram a decisão, aí voltou para Porto Alegre para fazer o júri. Bom, agora eu vou voltar, porque é preciso ocupar o espaço das narrativas aí que estão sendo feitas contra o meu cliente. Então, a avaliação, ela passa muito por isso, não é uma questão de vaidade. Porque toda vez que alguém me der uma oportunidade de falar para as câmeras, isso é importante para dar visibilidade para o trabalho do advogado. Possivelmente eu estou aqui hoje por função do caso Kiss, né? Mas vocês tenham a exata noção disso. Eu fiz todo o tempo uma espécie de fiscalização, de policiamento do que era importante para o caso, menos o que era importante para mim. E estou penitenciado, estou punido e cumpri pena de todas as vezes em que a minha vaidade se sobrepôs. Eu me penitenciei, eu reconheci erros, muitos que foram praticados, e muitos deles em nome da vaidade. E olha o que eu estou dizendo para vocês, que o meu exercício era permanente, de cuidado em relação a isso. Né? Mas que você ainda teve o cuidado. Não, e eu tinha uma profissional, né, chamada Rita Barquet, uma profissional de imprensa duríssima, severa, todo o tempo me dizendo não, aqui não, assim não, né? Que era uma maneira de ter, né, alguém fora do contexto só do direito, da advocacia, e que muitas vezes poderia dizer, aproveita esse espaço, vai lá, mostra o nosso escritório, mostra o nosso trabalho e tal. Não, ela era de fora e ela dizia, não, assim não, não vai por aí, não faz assim. Mas às vezes o nosso próprio cliente fala, todos os advogados estão falando, estão defendendo seus clientes, porque você, doutor, não está falando lá por mim. Não tá dando. Mas em audiência esse é o maior problema, né? Uma audiência, o Ministério Público está razoavelmente convencido da tese defensiva, vai lá, faz 2, 3 perguntas, fala pra gente que, tá, doutor, acho que nesse caso aí nós vamos resolver e tal. Aí passa a palavra para mim, tem perguntas? Não tem, tá tudo certo. Aí passa a pergunta pro colega, o colega começa. Aí já faz o promotor pensar. Na 18ª pergunta, o próprio promotor fala pro doutor, mas me diga uma coisa, doutor, o senhor quer que eu lhe ajude ou o senhor quer... Né? E o cliente vai achar que o advogado dele trabalhou. Sim. E que eu não trabalhei. Então, vamos de novo lá para aquele lugar do que é técnico e do que é senso comum, né? Sim. O meu cliente, ele é alertado disso. Quando tu achar que eu não estou fazendo a coisa certa, sai para tomar um café. Porque quem sabe fazer esse negócio sou eu. Parece que não é. Advogado sou eu. Parece que não é. Mas ali é comigo. Então, realmente,
O caso Kiss, ele é um caso desafiador em todos os aspectos. Todos os aspectos. Ele é desafiador pela necessidade de atender aos interesses do meu cliente sem atacar a dor das pessoas vítimas. Ele é um caso desafiador pelo tamanho. Milhares de pessoas envolvidas na tentativa de construir narrativas, né, demonstrar narrativas da morte de 242 pessoas jovens, né, de mais de 600 pessoas feridas. Né? Então, como é que tu trabalha narrativas dessa dor toda? Né? Com toda essa gente, né, isso se torna, num primeiro momento, muito doloroso, num segundo momento, muito cansativo, né? Num terceiro momento se torna enfadonho, tu não consegue mais. Porque é tudo igual, só que a dor é imensa. Né? Os familiares passaram por esse fenômeno, eles imediatamente eram pessoas acolhidas, né? E reverenciadas por todos, e hoje em dia são pessoas que em alguns momentos passam até por algum tipo de constrangimento, que são destratadas. Sabe? Tem gente que não conseguiu superar essa situação 12 anos depois. E aí a população, em alguns momentos, não entende isso. Então ele é desafiador todo o tempo. Todo o tempo. O júri foi um desafio 10 dias. Tá? Ao final desse júri, eu vou lá e consigo um habeas corpus preventivo, eles não são presos, logo em seguida são presos. Desafio de novo. A gente vence no tribunal, habeas corpus conferido no mérito, e o STF manda, não é para prender. Desculpe, não é para soltar. O tribunal dá uma ordem de soltura, mas não expede o mandado de soltura. Eu imagino quão desgastante deve ser para vocês. Concede o habeas corpus. Não, eu achando, dezembro, né, eu achando que eu vou sair agora para as festas com a família, e aí o meu cliente vai preso. Tá? Sai do seio familiar e vai. Um cara ficou solto todo o tempo. Mas aí eu quero chegar na parte mais difícil desse caso. Qual é a parte mais difícil do processo da morte de Kiss? Desde o início até hoje. A parte mais difícil é que ele foi encerrado com um canetaço monocrático de um ministro que tem o seu entendimento, ele é o ministro da Suprema Corte, então ele está fazendo aquilo que é o seu ofício, tem as suas razões, enfim, está lá, a decisão dele está lá para quem quiser ler, mas se nós formos pensar na coerência dos julgados da Corte, como integridade, quer dizer, tudo aquilo que é julgado gera um compromisso. Nós estamos julgando assim para todos. Qual é o compromisso? Que haja uma integridade dessas decisões, ou seja, elas valem. Elas valem para todos os casos. Exato. E aí quando chega no caso da morte Kiss, ela não valeu. Diferente. O STF não faz o julgamento de ataques reflexos à Constituição. O que são ataques reflexos indiretos à Constituição? São aqueles que dizem respeito à legislação infraconstitucional, Código de Processo Penal. A nulidade não é um problema da Constituição. A nulidade é um problema do Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal foi julgado lá onde ele tem que ser julgado, no STJ, e o STJ disse, houve nulidade. O que cabe ao STF? Alguma questão constitucional que ultrapasse o problema da nulidade, porque o problema da nulidade é do Código de Processo Penal, já foi resolvido. Mas essa solução ela ataca a Constituição. Pô, tudo bem, até pode ser, mas é reflexo, não é direto. O ataque direto à Constituição é o ataque a algum preceito da Constituição. E aqui não é um preceito do procedimento, não é da Constituição. O procedimento não está previsto na Constituição. A soberania dos vereditos depende do procedimento. A sala secreta, nós vamos observar nos procedimentos. Então, se foi como tinha que ser, quem tem que dizer não é o STF, é o STJ. E ele disse. Mas o ministro entendeu porque era o caso Kiss. Porque abriu-se, então, uma situação contrária a todos os julgamentos dessa natureza até ali, e o STF, contrariando a sua própria história institucional, ele disse que esse caso não é nulo, que o julgamento foi válido e que tudo que aconteceu lá,
independente do que tenha dito o STJ, é válido. Portanto, os réus estão condenados. O mais difícil depois de 12 anos é perceber que todo esse caminho até aqui foi completamente destruído, juridicamente destruído, por uma decisão monocrática que eu respeito, tanto que, né, quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu faço juridicamente aquilo que eu posso fazer. Mas ela é válida, foi dita pela corte mais alta, né, do país, não foi unânime, isso é interessante, né? 2 ministros deram votos primorosos no sentido, né, de manter a ordem constitucional e privilegiar o julgamento do CPP pelo STJ. 2 ministros foram maravilhosos nesse ponto, mas enfim, a maioria venceu, o júri foi tornado válido, as nulidades foram afastadas e nós vamos agora para terminar o julgamento lá em Porto Alegre. Essa sensação, ela é uma sensação que ela tem 2 vieses, 2 lados. O primeiro é a percepção de que tem algo aí que eu não concordo. E quando eu digo não concordo, não é um desejo, uma vontade minha, uma birra, não é nada, não é o que eu estudei, é o que eu percebi, e é o que eu posso dizer assim, é o resultado da própria jurisprudência do STF. Sim. Então, para julgar esse caso, o STF contrariou a sua própria jurisprudência. Ok, isso é um lado. O segundo aspecto dessa situação é, ok, vamos ver agora o que nós fazemos com isso. E eu quero deixar aqui uma mensagem, sobretudo para quem é jovem na advocacia, mas é uma mensagem para quem está adoecendo na advocacia. Eu gosto muito de tratar sobre esse ponto de vista, que é assim, a advocacia, ela não tem poder. Nós não somos servidores. Nós não requisitamos nada, nós não mandamos em nada, porque a gente não tem poder. A gente pede e é atendido ou não. Quando a gente não é atendido, a gente recorre. E vamos buscar o atendimento daquilo que é juridicamente correto na próxima instância. Até que a gente chega na última. Quando a gente não é atendido na última, a gente percebe que a vida não é aquilo que a gente quer. Que processo penal, que direito penal, que juízos judiciário, distribuir as regras, os atos dentro do procedimento, que isso tudo é uma coisa. Outra coisa é justiça. Justiça é essa luta diária, essa busca diária e permanente e incansável, foi o que eu falei, né? Fazer o impossível por justiça. Esse é o que nos faz caminhar. Agora, o que acontece dentro do processo, os resultados, eles não somos nós, né, que vamos fazer com que o justo se revele em cada decisão. E aí alguém diria, não, mas o justo depende de cada um. Não depende. Não depende. Basta a gente entender como se movimentam as coisas dentro do direito e a gente vai saber por que o STJ julga determinadas questões, o STF julga determinadas questões, e se o STF burlar o seu âmbito de competência e for lá, né, se miscuir nas coisas do STJ, está errado. E isso não é justo. Sim. Ok? O que a gente vai fazer com isso agora é, em parte, o âmago, assim, o centro de estar na advocacia criminal. É não se deixar adoecer pelas contradições, pelas desigualdades, principalmente pelas injustiças. É injusto um oncologista infantil aplicar todos os recursos técnicos, toda a ciência, todo o avanço científico para salvar uma criança de um câncer. E é injusto que depois de tudo feito, não dê certo. E essa criança, nos braços dos seus pais, venha a falecer, porque ela tinha tudo para viver, porque tudo foi aplicado para que ela vivesse. E aí vem, sabe-se lá o quê, né? E leva essa criança. E esse oncologista tem uma coisa que salva esse cara para as próximas crianças, que é a certeza de que fez o que podia.
E não adoecer nem desistir do próximo. E não achar que ele é o responsável por essa injustiça. Porque não é justo. Não é justo uma criança nascer no berço de um pai e de uma mãe, né, felizes, realizados, e de repente uma doença levar essa criança de uma maneira prematura, no meio de tanto amor, de tanto sonho, de tanto... Isso é justo? Claro. Não é. Mas aí vem a nossa humildade diante do todo, indecifrável e indizível, para saber que a gente está aqui para fazer o melhor que a gente pode. Sim. E é isso que nos cabe. Quem morre a cada processo, né, não sobrevive para fazer o que tem que ser feito. Então, entender que nós não controlamos o resultado dos processos, entender que nós não somos os detentores do poder de decisão, mas que nós temos uma árdua tarefa, que é a tarefa de demonstrar aquilo que tem que ser demonstrado. Uma narrativa importante, substanciosa, né, consistente dos fatos. Uma narrativa consistente dos fatos. A adequação jurídica dessa narrativa, ou seja, ela é uma narrativa que está faticamente bem construída, ou seja, ela tem provas, tem elementos de convicção razoáveis, lógicos, técnicos, né, científicos, construir a prova da melhor forma possível em torno dessa narrativa, para que ela tenha consistência. Agora fazer uma leitura jurídica disso. Porque não adianta ficar chorando, gritando, sapateando, fazendo um teatro em torno de uma narrativa que não tem uma consistência jurídica. Ela não constitui uma tese. Por quê? Porque ela é muito bonita, ela é muito emocionante e ela é contada por alguém que chora, sapateia, tira a roupa, faz horrores. Ok, beleza, doutor. Mas qual é o artigo que exclui a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade desse fato? Porque no fim das contas é disso que se trata. Sim, sim. É de um permissivo legal para que esse ato tenha sido praticado como foi. Não tem, bom, então esse cara é responsável por esse ato. Ele praticou um crime. Sim, ok. Qual a extensão? Qual a gravidade desse crime? É qualificado ou não é? Porque talvez seja mais fácil, né, o advogado entender que o autor de um crime é alguém que merece pena. Ok, ponto. Vamos para a vida como ela é. Ah, eu perdi o júri, o Raul foi condenado, mas me diz uma coisa, ele deveria ser condenado? Claro, ele matou. Ok, então tu não perdeu nada, querido. Então, tá tudo certo. Mas eu vejo, eu estava falando isso agora lá no evento, eu vejo colegas adoecendo, realmente. Burnout, doenças de pele, Sim. taquicardia. Por quê? Porque a liminar do habeas corpus de um caso que o cara não devia ser solto foi indeferida. Tu como desembargador, tu daria? Claro que não. Então, meu, calma, sabe? Não é aí tu tem toda a razão, não pode ser um jogo de ego. E por isso que o processo penal não é para vitoriosos, não é para combatentes. Ninguém ganha, né? Não, todo mundo sai perdendo. Não é para combatentes. Vou lá para a guerra do processo penal, vou combater, né, os combatentes, os guerrilheiros. Não, gente, não. E eu estava falando isso agora, antes de pegar o Uber para vir aqui com a colega. Ela falou, porque o Ministério Público fez isso e tal. E eu falei, ok, mas eles não estão certos pelo ponto de vista deles. Não é isso que eles tinham que fazer? Não é isso que eles têm que fazer para tentar puxar a brasa para o assado deles? Então, calma, a primeira coisa é entender. Né? É que às vezes é complicado, né? A gente, quando lida com inocente, e aí vai vendo que vai fazendo, e às vezes os juízes não estão nem lendo, sabe, processo, não está se atentando, e aí você batalha mesmo, tenta muito, chega em casa, não deu certo, porque uma pessoa simplesmente não leu sua petição, não prestou atenção, e aí a gente acaba mesmo ficando chateado, triste, não tem como não lidar emocionalmente. Mas né? com o inocente, né? Que é diferente Isso, do que o doutor tá querendo dizer. Não, Que eu não porque vejo naquele diferença. caso... Mas eu não vejo diferença. Porque no caso que o doutor tinha falado, ele deveria ter sido condenado. Ok, mas as pessoas, as mais culpadas, às vezes são as que mais precisam de defesa. Sim. Né? Os crimes mais difíceis das pessoas mais culpadas, ali é que a gente tem que ter cuidado. Claro que o problema é quando dá errado pro inocente. Sim. Sim? Mas a criança que morre lá nos braços da mãe,
por um oncologista que tentou tudo, é o inocente da história. Exato. E ela morre. Então, e Ou como que seja, o médico lida com isso? Ele também não consegue lidar. É não, difícil, ele mas tem que que lidar. Não, ele tem, pois senão, ou ele está na profissão errada, ou ele está levando mal a sua profissão, porque a sua profissão está sendo prejudicial a ele. Sim. E quando a gente escolhe viver de algo, a gente tem que, não é que a gente tenha que viver sorridente, alegre, insensível dentro dessa profissão. Não é isso, né? Mas eu tenho que saber que eu estou fazendo. A grande questão é um pacto de humildade. Parece que não, mas é. Nós não temos o controle das coisas. Nós não temos o controle dos acontecimentos, da vida, dos resultados, sabe? A gente acha que uma causa vai gerar um efeito. Até a própria física e a química já mostraram que nem sempre, que nem toda causa gera sempre o mesmo efeito. Nem isso. Até isso já caiu, né? Então, assim, nós fazemos as coisas certas, não quer dizer que isso vai dar resultado. Eu fui uma boa pessoa durante a vida, não quer dizer que eu vou ser feliz. Né? Eu fiz tudo certinho, e daí? E daí? Quem eu amava me abandonou. Né? Quem eu pagava não prestou o serviço. Quem eu falava bem, falava mal de mim. Enfim, não há essa garantia. Então, essa situação de fazer aquilo que não melhor a ser feito é a nossa única garantia. Porque não há um passado estático. E não há um futuro existente. Não há. Só há essa possibilidade de agora fazer o melhor. E às vezes entender que nós vamos fazer o pior. Nós não vamos tomar as melhores decisões sempre. Nós vamos tomar caminhos errados dentro da profissão. Meu Deus, não devia ter requerido essa prova. Meu Deus, não devia ter dito isso. Não podia ter desistido dessa testemunha. Não podia ter feito essa pergunta. Sempre isso. Gente, vocês viram que eu fui espirrar aqui agora? E não espirrou. E não E espirrou. não espirrei. Num programa ao vivo, alguém há de pensar, tem que cortar esse espirro, vai ficar feio, né? Ou talvez a interferência do nosso querido aqui, não ficou bem, aí não, corta, porque o que não ficou bem não pode aparecer, sabe? A gente tem que fazer esse pacto de humildade para saber que às vezes nós vamos errar. O que nós vamos fazer com esse erro? Às vezes o injusto vai ser feito. O que nós vamos fazer com isso? Às vezes a criança, que eu uso esse exemplo que para mim é o mais dramático de todos, né? Essa injustiça, ela vai estar lá. E a gente vai fazer o que com isso? Qual a capacidade que eu tenho de lidar com isso? É eu que vou ter que encontrar caminhos para lidar. Que não sejam os adoecedores, né? Sim. E o doutor faz terapia, algo do tipo? Tem que fazer, né? Eu acho que é essencial. Porque advogado... Eu estava falando isso para a turma. Gente, vocês acham que eu estou aqui para quê? Para recomendar que vocês devam fazer terapia? Eu falei, sim. Isso mesmo, Estou. acertaram. Sim, eu estou. É impossível. Há certas profissões... Bom, eu não sei por que algumas pessoas insistem em achar que a terapia é desnecessária, né? E eu sempre falo disso, né? Em algum momento, a gente entende que o mundo somos nós. Nascemos e tudo que está aqui sou eu. Eu sou um ser indiviso. Eu sou tudo. Quando eu olho a primeira vez para minha mão e percebo que a minha mão é algo e que a minha mão não é o copo, eu entendi que eu não sou o mundo, que há algo fora de mim, que não sou eu. E nesse momento, mamãe, vovó, vovô, não sei quem é que vai estar lá nessa hora, cumprindo o papel materno, né? Mas alguém que está me cuidando vai dizer assim para mim, nenê, tá bem, nenê? Tá cocô? Tá xixi? E eu olho para aquilo e vejo, meu Deus, O que é isso? há algo no mundo que não sou eu. Há algo no mundo que não sou eu. E cria-se aqui um rasgo entre eu e algo. Mas o mais grave é quando essa pessoa que está ali sendo um meu objeto de adoração, de descoberta do mundo, quando ela diz assim para mim, ó, mamãe vai ali, já volta. E some. E agora?
E agora eu estou em situação de abandono. Pior ainda é quando surge aquele cara ali de barba. E eu paro de ter uma relação aqui, que é uma relação de corredor, e entra um terceiro aqui. E sabe o que ele faz? Ele leva a minha mãe para situações de abandono. E eu começo agora a perceber, daqui até o meu caixão, que esse abandono é constitutivo da minha vida. Meu Deus, por mais que eu esteja rodeado sempre de pessoas, tem sempre algo que me diz que eu estou sozinho. Por que eu não saio dessa sensação de solidão? Porque é nossa. É constitutivo, a gente nasceu sozinho. Foi jogado no mundo para sobreviver. A infância, a partir dali. E vejam, a gente não tinha nem memória, ainda bem. Isso é jogado para um lugar que vai constituir alguma coisa da nossa sobrevivência sem que a gente tenha que viver verdadeiramente a sensação de ver que a mãe da gente vai embora. E o desespero de ver isso, mas ela vai voltar? Só que ela volta, né? Às vezes volta. Pai volta, às vezes volta. Mas esses abandonos todos eles nos constituem. Como é que a gente vai lidar com isso? Se a gente acaba, né, levando todas essas experiências que nos constituem para a fase adulta, sem gerar um rasgo entre a criança que viveu aquilo e o adulto que tem que processar o que viveu. Mas como é que eu vou processar o que eu vivi? Às vezes eu não tenho maturidade. Às vezes eu não tenho segurança necessária. Às vezes eu não tenho capacidade. E quem é que nos ajuda a fazer isso? Aquela pessoa que fica ali olhando pra gente assim, fazendo assim. E deixando a gente falar. E deixando a gente dizer essas coisas todas. E deixando a gente perceber o quanto, muitas vezes, os adultos se comportam de maneira infantil. Toda vez que falando na terapia, eu me dou conta o quanto eu sou bobo, porque eu já não sou mais aquela criança. Hoje eu já sei lidar com isso. Então por que tu ainda te comporta como uma criança? Meu Deus, eu tenho que parar com isso. Eu não sou mais aquela criança. Quantas advogadas e advogados, quando atacados pelo Ministério Público, tá rindo por dentro. Tá rindo por dentro. Ele tá rindo por dentro. E ele diz: o senhor é um sem vergonha que ganha honorários do crime. O seu dinheiro é sujo de sangue. Sabe quem é que faz isso tudo? É o gurizinho lá do Jardim de Infância. Puxaram o lápis dele. Tomaram a massinha de modelar. Sabe? O carrinho dele. E ele tá uma fera, professora! Ele me chamou de bobo. Sabe? Essa criança toma conta. Por quê? Porque esse adulto não faz o processo de separação, de entendimento, de compreensão do que seja o fator tempo na existência. O tempo serve para fazer a gente separar os momentos. Cada um dos momentos. Terapia sempre é necessário. Terapia, não precisa ser terapia com psicólogo. Eu acho melhor. Pessoas que estudam para isso. Né? Também não acho que você precisa ser terapia com remédio. Eu gosto de achar que a gente tem que aprender a conviver com a dor, rir da dor, entender a dor. Qual é o papel fundamental, sabe? Tenho medo quando, em situações normais de vida, né, vamos colocar aí o sofrimento no nível necessário de aprendizado, não as situações de doença, porque daí sim o remédio é necessário. Mas antes, é aquele sujeito que está bem, mas quer ficar melhor que bem. Ele não quer ficar só bem. Bem todo mundo tá, eu quero ficar super bem. Né? Qual é a tua gordura corporal? 12%, eu quero 8%. Por quê, fulano? Sim, porque daí eu fico super bem. Mas quem sabe tu fica bem, com saúde, né? E não 8 sem saúde. Porque tu vai te submeter a uma série de processos de perda de saúde para ficar... Enfim, o que eu quero dizer é que terapia, cada um encontra a sua. E na realidade, na terapia, a gente se ouve, né? É óbvio. Na verdade, a pessoa tá assim, mas é porque nós estamos nos ouvindo, porque a gente fala, e aí a gente começa a prestar atenção no que a gente tá falando e pensa, meu Deus, tudo isso... Pode das doutoras. Isso aqui é um espelho. Quando vocês olham para isso, vocês olham muita coisa aqui. E eu adoro isso que o Lacan faz. Tudo é espelho. Tudo é espelho. Mas esse terapeuta, ele é um espelho poderosíssimo. Poderosíssimo.
E, aliás, o Freud intuiu isso e fez as pessoas pararem de olhar para o terapeuta, né? Botou no divã olhando para lá, ó. Que é uma maneira também de não trocar com esse espelho. Sim. Porque tu percebe que quando a gente está em situação ereta, a gente não se enxerga? Que legal que foi feito assim, né? Nossa fisiologia faz com que a gente não... Né? O teu rosto tu não enxerga, a não ser no espelho. Sim. E que bom que é assim, né? Que bom que é assim, que bom que eu preciso do olhar do outro. Mas na terapia é o momento da gente circular em torno dessa fala e tentar resolver. Eu tô dizendo isso. Por que toda pessoa do direito, mas enfim, toda pessoa, mas vamos ficar no direito e no direito criminal, por que tem que fazer terapia? Para que o seu problema não se sobreponha ao problema do cliente. Para que quando o promotor diga, ou te ofenda e grite contigo e faça alguma coisa, seja capaz de perceber que ele quer te distrair, quer te tirar do centro da razoabilidade, da estabilidade e tal, para que tu não continue fazendo o bom trabalho que está fazendo. Sim. Então isso é um jogo que não diz respeito ao meu eu infantil, que diz respeito, muito pelo contrário, né, à possibilidade do meu eu adulto olhar para o cara e dizer, doutor, vou pedir o registro em ata disso que o senhor está falando e vou levar o senhor para a corregedoria, mas deixa eu continuar aqui no meu trabalho. Né? Aí diz o cara assim para mim, mas Jader, se o cara te chamar de filha da puta? Eu fui perguntar para minha mãe, né? Se tudo bem. Essa história ela é sensacional. Ela é sensacional, porque eu fui perguntar, mãe, tu é puta? E ela falou, Jader, se puta é uma mulher feliz na cama, sempre fui uma mulher feliz na cama. Então você é um filho da Eu sou puta. puta. Agora, se puta é, sei lá, outra coisa, uma mulher que cobra pra fazer sexo, daí não sou, né? Então aí é interessantíssimo a gente pensar que se o cara me chama de filha da puta, ou ele acerta, e daí eu não posso fazer nada, ou ele erra, e daí eu não preciso fazer nada. Sim. Né? O fato é que eu tenho que ter uma inteligência emocional, uma forma também de lidar muito difícil, É né, muito doutor? difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque a criança está sempre aqui, ó. Está sempre aqui respondendo por mim. Sempre aqui respondendo por mim. Nas nossas relações com nossos irmãos, isso é muito claro. Quando uma irmã diz uma coisa, quando um irmão diz uma coisa, parece que a nossa criança dá um pulo, vem aqui e diz assim, ó, deixa comigo! Deixa comigo que eu sei bem como é que é isso. Isso aí vem daquela vez, lembra? Que não... Aí as crianças vão lá para a infância brigar como crianças, né? Ao passo que os adultos aqui diriam, nossa, mas como a gente fez horrores como criança. Acabou. Agora a gente não é mais. Né? Então, o tratar isso das mais diversas formas, cada um vai achar o seu jeito de tratar isso, né? Mas é imprescindível para que a gente alcance, né, aquela máxima nietzschiana que eu reproduzo muito na escola, está tatuado aqui no meu braço para não esquecer, que é o torna-te quem tu és. Tu já é. Tu já é. Só falta tu reconhecer isso. E valorizar isso. Né? Eu sou. Mas eu não gosto disso que tu é. Tá bom. E agora? Um problema seu, né? E agora? Jader, mas eu não gosto desse teu jeito e tal. E aí eu vou falar o seguinte, mas a Dani gosta. Ela adora. Sabe? E eu tô preocupado com ela. Nesse momento. Sim. Tô muito preocupado com ela. Mas agora também, se ela parar de gostar, eu vou olhar para mim e vou perguntar, essa é a minha verdade? É. Então ela vai ter que se preocupar com isso. Porque é a expressão dessa verdade, do que a gente é o nosso desafio. Torna-te quem tu és. Porque tu já és, tu tá fugindo muitas vezes de quem tu és. Tu tá não vendo quem tu é. Mas procura. A gente vai, como o Lacan também usa essa figura, a gente vai perseguir a sombra e ser perseguido por ela. Né? Ou seja, a gente nunca alcança e nunca foge dela. Ela vai estar sempre com a gente. Então vai ter algo que a gente não sabe. Vai ter algo que a gente não alcança. Ok, mas na parte que a gente alcança, o que está no claro, sabe? Te apodera e te empodera. Para que isso seja, né? Para que isso te dê essa tranquilidade, essa paz de saber que, olha, não gostou, tá bem.
Mas problema é seu. é o que temos. Doutor, para finalizar, tem algo que você gostaria de compartilhar que nós não conversamos? Na realidade, a gente tem inúmeras outras perguntas, mas é que nós não temos. Nós sabemos que o tempo é curto, o doutor sabemos também o é muito quanto o doutor ocupado, não dá para se estender Pois é. tanto. Eu acho que tem uma coisa importante sobre tempo curto e ocupado. Primeiro que essas coisas elas não começam e elas não terminam. A gente escolhe aleatoriamente um ponto e depois aleatoriamente um ponto final, né? Sim. Porque Então não teria fim, né? A gente pode ficar conversando aqui a vida Por inteira. dias. Interessantíssimo essa coisa do podcast, porque os caras me dizem, Jader, 40 minutos. Vai lá, eu te faço meia dúzia de perguntas e tal. A última vez que aconteceu isso, nós ficamos 3 horas falando. Eu acho que se ficar falando, eu fico também. Mas, gente, é uma alegria estar aqui conversando com vocês, verdadeiramente. Eu não falo isso que todo mundo fala, né? É uma alegria. Mas não, quando vocês me encontraram e falaram isso, eu falei, nossa, 2 jovens advogadas ativas, pra frente, assim, tomando esse lugar, né? Vocês estão entrevistando, mas vocês estão também se expondo, porque é isso. A pergunta não é algo só do outro, né? Ela é de quem faz. Ela é também uma forma de expressão, enfim, vocês estão aqui trazendo pontos e estão trabalhando para além do processo e das coisas lá do direito, que é esse trabalho de conversar, de compartilhar questões. E eu fico muito feliz, honrado de ter sido chamado, e espero que de alguma maneira a gente possa, com a nossa conversa, né, trazer alguma coisa importante, útil. Com certeza, né, para as temos pessoas. certeza que isso. Mas não é isso. Vou te dizer sinceramente, não é isso que me move, sabe? Uma coisa super, assim, libertadora dos nossos movimentos na nossa caminhada pela vida é não ter a obrigação de ter um propósito, sabe? Eu acho que isso está escravizando as pessoas. Esse programa aqui nosso, ele só terá efeito se alguma coisa. Não, ele já se produziu. Sim. Eu estou muito feliz. Acredito que vocês também acham, Com certeza. né, Sim. que vocês fizeram o que tinham que fazer. Agora o resto não é o nosso. E só de te ouvir aqui, saber um pouquinho mais da sua história dessa forma, já também é muito grandioso para nós. Com Como certeza. advogadas, a gente aprende muito com você, assim, numa conversa de 1 hora, dá para aprender aí inúmeras coisas. O que a gente pode, enfim, terminar esse programa achando que é o seguinte, que nós fomos muito bem, né? Sim. Nós conversamos, os assuntos foram maravilhosos, eu tive muito prazer em estar aqui com vocês, livres de qualquer resultado, né? Porque a gente, exercitando a nossa humildade, vamos deixar para as pessoas agora, né, tirarem as suas conclusões, Exatamente. fazerem os seus pensamentos. Eu acho que esse é o fazer o que pode ser feito, né, de uma maneira bem feita e ficar tranquilo com isso. Alguns dizem, quantas pessoas, qual é a visualização, ou qual é o resultado disso, para onde isso leva e tal. Eu não sei, acho que aqui foi um momento muito prazeroso. Sim. Muito. Eu já estava em São Paulo, a gente combinou uma data, achamos um horário bom e fizemos o que nós tínhamos que fazer, né? Estamos agora com a sensação do dever cumprido. E é sempre uma aula conversar com o doutor. Que bom. De verdade, nós nos espelhamos muito em você, no profissional que você é, como você leva a vida, não só, né, nessas dificuldades que você tem com esses casos, mas a sua maneira de viver e de enxergar a vida, que você sempre fala quando você tem oportunidade, seja em palestras, em seus livros. É uma honra, foi muito gratificante mesmo, doutor. Que bom. Fico feliz. Muito obrigada pela sua Obrigada. participação, doutor. É bom. Até a próxima. E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.